Então, vamos lá, né? Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Então, vamos iniciar aí a nossa escola bíblica, né? Mais uma vez aí, online, né? Lembrando que a gente tem a presencial lá na igreja agora, com o pastor Silvano, está acontecendo lá. Ele e o irmão Hélio estão na direção lá da escola bíblica presencial, e nós estamos aqui dando suporte aos irmãos aí na escola bíblica online. E, primeiramente, agradecer a cada um, né, que se dispôs a estar aqui com a gente, né? É sempre muito bom poder estar junto com os irmãos, né, aprendendo, conhecendo e caminhando para o alvo, não é isso? Então, hoje está a nossa irmã Valéria, né, responsável pelos estudos hoje. Então, ela que vai nos abençoar aí, vai, né, que o Espírito Santo possa usar a vida dela mais uma vez, como sempre tem feito, né, para nos abençoar. E eu queria, nesse momento aí, pedir o Toninho para fazer essa abertura aí, né, essa oração de abertura para a gente dar início aí. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nesta manhã, te bendizemos e agradecemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja na direção, conduzindo essa escola bíblica, Pai, e ministrando aos nossos corações. Nós te louvamos, Pai, pela vida de cada irmão, por cada família, Senhor, que está sendo alcançada por essa escola bíblica. E pedimos, Pai, estende as suas mãos para que o teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmão Reinaldo chegando aí agora também, seja bem-vindo. Já vou passar a palavra para a irmã Valéria, né? Ela vai dar sequência à nossa escola bíblica. E, assim, no momento, eu vou fechar o áudio de todos aí, para que fique somente a Valéria aí, para que a gente possa, se não tem interrupção, né? Porque a gente sabe que às vezes tem algumas coisas que fogem do controle. Amém? Valéria, a palavra está com você aí. A paz a todos, irmãos. Né? Que Deus, ele possa falar conosco nesta manhã, né? Eu não sei porquê, mas hoje eu estou um pouco nervosa. Coisa assim, que não é muito comum de acontecer comigo. Eu sempre preparo a minha lição, mas hoje eu estou assim, sentindo, né, um peso muito grande. Não sei se é devido ao título da aula, o assunto da nossa aula de hoje, por ser uma coisa que nós estamos vivendo hoje, né? Mas o Espírito Santo, eu já pedi a Deus, e com certeza o Espírito Santo vai falar conosco nesta manhã, né? E que aquilo que eu não puder falar devido ao tempo, porque falar eu falo demais, né? Já estou até aqui com o relógio aqui perto de mim, aqui, para eu poder não errar. Então, aquilo que eu não tiver o tempo de falar, ou que eu não falar, mas que o Espírito Santo complete na vida de cada um depois, amém? Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 9. Quem tiver a revista aí pode acompanhar, né? Eu não pedi, o Rafael ainda falou comigo, você vai usar os slides? Eu falei, não, eu acho que tira um pouco a minha liberdade. Eu gosto de estar falando assim, e estar me vendo aqui na tela, entendeu? Eu me sinto melhor assim. Mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. O título da nossa lição de hoje é Discernindo os Tempos. Então, como eu disse, é um assunto que vem assim encontrar com aquilo que nós estamos vivendo no momento. O objetivo da nossa lição, porque eu acho assim, gente, eu não sei se é porque eu sou professora na área secular, eu acho muito importante a gente traçar nossa aula em cima do objetivo. Por quê? Porque o objetivo é aquilo que nós vamos estar
levando, é aquilo que nós vamos ter que estar praticando depois para mostrar que realmente essa aula trouxe algo de bom para a nossa vida, acrescentou alguma coisa. E esse objetivo dessa lição é aprender a discernir os dias maus e a enfrentar os desafios desse novo tempo. Então, nós estamos vivendo nesse tempo da agora, e a gente precisa aprender, como cristãos, a enfrentar esse desafio, o que não é muito fácil, né, gente? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu acredito assim, cada geração, Deus tem um propósito com ela. E se Deus nos permite viver esse tempo de agora, é porque Ele sabe que nós somos capazes de vencer. Assim como os nossos irmãos do passado, né, enfrentaram na fogueira, eram atirados aos leões, nós também enfrentamos, né, esse tempo de hoje, cada um de acordo com o seu tempo. E temos a total certeza que o mesmo Deus que agia com eles, né? O mesmo Deus que estava com Estevão quando ele estava sendo apedrejado, é o Deus que está conosco aqui hoje. É o Deus que está conosco nesse tempo e nos ajuda a enfrentar tudo. Então, a gente precisa colocar isso na nossa mente para que a gente possa estar enfrentando os desafios desse nosso tempo. E lembrando que Deus, Ele se importa com a nossa vida, mas o que mais importa para Deus é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Então, a gente tem que ter certeza disso. Eu gostaria, assim, vou ler primeiro o versículo, né, que está lá em Romanos, os versículos. Está lá em Romanos, no capítulo 13, o versículo 11 ao 14. Ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, que orgias e bebedeiras, nem imoralidade sexual, depravação, não desavença e a inveja. Ao contrário, revestimos-nos do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A letra está pequenininha, tá, gente? Vocês me desculpem, que mesmo de óculos, a idade vai chegando. Então, é em cima desses versículos que nós vamos estar trabalhando. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, né? Porque o Joel deu uma aula e fez uma dinâmica, eu até lembrei que eu gosto sempre de estar fazendo dinâmica, e, assim, online é um pouco mais difícil, mas eu pensei bem e falei, o máximo que pode acontecer é não surtir o efeito que surtiria presencial, né? Mas, mesmo assim, vai ficar uma lição. Então, eu gostaria, assim, a irmã Lourdinha tá me ouvindo aí? Ô, Rafael, libera o áudio da Lourdinha se ela estiver presente. Ela está? Estou, amém. Ô, Lourdinha, eu vou começar por você. Eu tenho aqui 3 objetos, né, assim, do nosso tempo, né, que fazem parte do nosso tempo. E eu gostaria de te mostrar e que rapidinho você me descrevesse, tá bom? Assim, bem rapidinho mesmo. E quem, gente, eu não pedi para participar aqui, porque não vai dar para a gente abrir o espaço para todos, mas quiser digitar, pode mandar aí, depois o irmão Toninho, mas o Rafael leem para mim, tá bom? Então, vamos começar com esse, Lourdinha. Um líquido escuro, líquido de cor escura. Esse. Um líquido transparente num vidro verde. Ó. Né? Verdezinho que sai num vaporzinho. Estamos usando muito ultimamente, né? Muito álcool.
Deve ser um algo líquido. Esse? Ou um celular, né? Um tablet, nosso grande meio de comunicação, ultimamente. Amém. Obrigado pela participação. Vamos, irmão Toninho. Fala para mim, irmão Toninho. Isso aí é uma garrafa de Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola. Isso aí é para spray de álcool em gel. E esse aqui? Esse é um celular / tablet. Rafael, fala pra gente, Rafael. Vamos por ordem também. É uma garrafa de Coca-Cola. É uma garrafa com spray. E o último? É um tablet. Amém. Bom, gente, essa dinâmica, né? Quando a tia Lurdinha é bem detalhista, porque ela é professora, né? Alguém digitou alguma coisa aí, Rafael? Não. Participou? Não, né? Não. O principal objeto que eu queria falar sobre ele é esse aqui, tá? Os outros eu coloquei só assim, para não fixar em um só. Quando eu participei dessa gincana, foi até lá em Cataguases. Foi até a Delma quem fez. Não sei se a Delma está presente aí. Foi até a Delma. Eu fui com ela ministrar Fui para poder ministrar lá, né? Ela me convidou para ministrar, eu fui para ministrar, fui com ela no carro, e eu vendo a Delma o tempo inteiro com a garrafa na mão. Eu pensei, gente, por que a Delma está com aquela garrafa com coca quente? O que a pessoa vai fazer com a Coca-Cola quente, né? Hoje, eu tenho evitado, né? Eu tenho evitado de tomar, muitas pessoas, porque sabe o mal que traz, mas é uma coisa muito boa, né, gente? Eu, particularmente, gosto. Mas eu pensando, mas quente, né? E a Delma andando, fez a abertura, andando com aquilo tudo para lá e para cá na mão. E eu acredito que pessoas, assim como eu, também ficaram curiosas, né? Porque a Delma estava carregando aquela garrafa de coca quente. E, no final, ela mostrou e perguntou o que era. E as pessoas, todo mundo, é uma garrafa com Coca-Cola. Só que eu fiz a mesma coisa, que dentro não é Coca-Cola. Gastei muito pó, mas isso aqui é café. Apenas numa embalagem de coca, tá? Por que eu quis trazer essa dinâmica para vocês? Para que a gente entenda que esse tempo de hoje, se a gente não tiver a sabedoria de Deus para enfrentar discernir esse tempo que nós vamos estar estudando aqui hoje, a gente não consegue diferenciar. Porque se eu colocasse isso dentro da minha geladeira, qualquer pessoa que abrisse ia pensar que era Coca-Cola. Por quê? Por causa da embalagem, né? Por causa do rótulo. Então, a gente precisa discernir, porque nós estamos vivendo em um tempo que muitas pessoas estão vivendo de rótulos, né? E a gente precisa saber diferenciar isso. E como que a gente vai saber diferenciar? Através do conhecimento da palavra de Deus. E quando fala conhecimento, é a gente conhecer mesmo, gente. Porque eu lembro muito do pastor Wilson. O pastor Wilson sempre fala que as pessoas falam assim, para mim está falando de Deus, tá bom. Mas não é assim, porque muita gente fala sobre Deus, né? Tá falando em Deus, mas na realidade não vivem Deus com eles, né? Não vivem uma vida que condiz a tudo isso. Se a gente for em várias religiões, a gente vai ver a Bíblia. Mas será que eles praticam essa Bíblia? Né? Praticam a palavra de Deus? Então, é importante a gente trazer esse conhecimento. E eu vou tentar, sim, a lição é bem grande, mas eu vou tentar ser bem rápida, tá, gente? Para poder a gente dar conta da lição todinha. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem digitar aí, que depois
a gente responde aquilo que eu não souber. Temos aí vários professores, já estou vendo aí a tia Flávia, não é isso? Então, tem a tia Lourdinha, tem o Rafael, tem o Toninho, e a gente vai responder juntos aí, né? Porque ninguém é dono do saber, mas a gente responde juntos, amém? Bem, como cristão que está sendo transformado pela renovação do entendimento, lida com o mundo pós-moderno, o mundo de hoje nos oferece muitos atrativos, conforto e oportunidades, mas nós não podemos ignorar nesses atrativos as armadilhas do diabo contra a verdadeira espiritualidade. Nosso tempo está marcado pelo medo, expectativa e ansiedade, principalmente agora, né, gente? Como nós temos vivido com medo esse vírus que chegou aí, quando a gente já estava, assim, acostumando, né? Usando as máscaras, tudo nos conformes, e a gente achando que conhecia um pouco desse vírus, vem aí a tal da segunda onda, né, que até então eu, sem conhecimento, aí buscando conhecimento, eu fiquei sabendo que essa segunda onda é porque o vírus já sofreu mutação. Então, agora, né, ele está vindo de uma forma diferente de quando era no começo, porque ele vai sofrendo mutações com o tempo. Então, a gente tem passado por esse período de medo, e não é aquele medo assim que a gente enfrentava dentro da nossa casa, né? Que era o medo do desemprego, que era o medo das dívidas, né? Medo pessoal. Hoje nós estamos vivendo uma época de medo a nível mundial, medo por todas as pessoas do mundo. Então, é um medo assim, comum a todos. Então, esse tempo tem trago isso para nós, essa ansiedade, as pessoas andam ansiosas. Domingo da ceia, o pastor ainda falou, até as próprias crianças, né, estão carentes de psicólogos hoje, porque elas não estavam adaptadas a viver trancadas, a não poder sair na rua a hora que queria, não ir para a escola. Então, isso tem trago esse desconforto na nossa época, né? E com isso, gente, muitos cristãos desaprendeu a temer a Deus. Aí nós vamos pensar assim, mas numa época onde mais se busca Deus, né? Que as pessoas mais têm falado com Deus, meu Deus, me proteja disso, me proteja daquilo, mas infelizmente muitos cristãos, eles estão perdendo essa fé em Deus. Quando eu falo cristão, gente, eu não estou me referindo apenas, né, a igrejas evangélicas, porque quando a gente fala cristão, é todo aquele que segue a Cristo. Então, muitos estão perdendo assim, essa fé, né, esse temor a Deus. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque o vírus ele veio fortalecer muitas pessoas, mas, infelizmente, ele veio também levar muitas pessoas a perder o temor a Deus, né? Estão temendo mais as coisas desse mundo e esquecendo do temor a Deus. E a gente não pode se esquecer disso. Assim como aconteceu com os israelitas há 40 anos no deserto. Muitos estão fracos na fé e incapazes para continuar a caminhada. Essas pessoas foram vítimas das inovações, do modismos religiosos e dos desvios doutrinários, os quais têm se constituído em pedra de tropeço para a prática da fé verdadeira. Gente, isso aqui não é eu, Valéria, que estou falando. É alguém que foi usado por Deus, né? E bem antes desse vírus aparecer, que colocou isso aqui. Né? E com certeza, quando Deus usou essa pessoa para escrever isso aqui, ele sabia que hoje nós estaríamos estudando novamente essa lição, porque muitos de nós já estudou nessa revista lá na Igreja Sede. Estamos aqui hoje aprofundando mais. Inclusive, eu era professora na época e como eu tenho aprendido. Então, a palavra de Deus é assim, né? Ela renova a cada dia nas nossas vidas. Então, quando a gente vê aqui que muitas pessoas, né, estão sendo vítimas das inovações, dos modismos religiosos e desvios doutrinários.
os quais têm servido de pedra de tropeço. A Bíblia diz que no final dos tempos nós seríamos enganados, né? Quando eu falo nós, é porque nós estamos aqui. Seríamos enganados, né, por pessoas que estavam diante de frente religiosas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque muitas pessoas hoje, elas se contentam, gente, apenas em ouvir mensagens. E nós não estamos mais vivendo época de só ouvir mensagens. Nós estamos vivendo época de pegar a nossa Bíblia e estudar, porque senão nós seremos enganados. Então, isso é muito sério. Precisamos aprender a estudar a palavra de Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, e estarmos entendendo para não sermos enganados. Amém? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que os últimos dias serão tempos trabalhosos, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigo do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Não sou eu que estou falando, está lá em 2 Timóteo. Se vocês lerem o capítulo 3, do versículo 1 ao 5, vão estar vendo isso, que a Bíblia manda a gente ficar longe dessas pessoas. Por quê? Porque elas são assim, ó. São uma coisa, parecem uma coisa, mas na realidade elas são outras. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E todas essas descrições aqui, gente, nós estamos vivendo na nossa época de hoje, né? Eu comecei a trabalhar como professora no ano de 1987. E até hoje, né, me aposentei, graças a Deus, em um cargo, mas estou em outro cargo. Hoje, gente, a gente vê os filhos mandando nos pais. Hoje, os filhos não obedecem mais os pais. Ao contrário, é muito triste quando a gente vê os pais obedecendo aos filhos. Infelizmente, o papel, ele trocou de lugar, né? Trocou de posição. Então, tudo isso está acontecendo. Isso são sinais que a Bíblia deixou para nós. Deus usou os nossos irmãos do passado para nos alertar quanto a isso. Então, precisamos ficar atentos. Merece um destaque a afirmação. Parecerão seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. São pessoas que dizem ser cristãos, têm aparência de piedade, mas as suas ações, a sua postura e as suas atitudes desmentem tudo o que dizem ser. A Bíblia é enfática. Fique longe dessas pessoas. Então, a gente olha, parece uma coisa, mas na realidade eles são outras pessoas. E isso, gente, tem servido de pedra de tropeço para muita gente. Quantas pessoas a gente encontra e fala assim, você está na igreja? Qual igreja que você está? Não estou em igreja, mas não, porque o fulano faz errado, o ciclano também faz errado, e eu não vou na igreja não, porque lá está cheio de erros. Por quê? São pessoas que confiavam naquilo que outras pessoas estavam aparentando ser. E quando descobre o verdadeiro lado da pessoa, elas se decepcionam. E isso não é só, né, no lado religioso, até na nossa vida pessoal, a gente, no nosso trabalho, né, na nossa vizinhança, a gente lida com pessoas assim,
que aparentam uma coisa e depois a gente acaba se decepcionando com elas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Irmãos, não naufraguem nesse mundo tenebroso pelos atos pecaminosos da carne. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne, mas procure viver o estilo de vida de Cristo em meio ao mundo perdido, pois pecar deliberadamente, depois de ter conhecido a verdade, é trágico, tá, gente? Porque quando a gente não conhece, a gente peca. Não vou dizer que não é o pecado, não. Mas depois que você conhece a verdade e você continua pecando, é trágico. É trágico mesmo. Por quê? Eu até ouvi uma vez uma frase de um judeu, né, falando na televisão, e ele dizia assim, que é difícil fazer o certo quando a gente não conhece. Mas depois que a gente conhece, é difícil não fazer. Então, realmente, quando a gente não conhece, a gente não sabe o que está fazendo. Mas depois que a gente conhece, a gente precisa fazer desse conhecimento a prática da nossa vida. É como andar de bicicleta, né? Uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece, não é? Todas as vezes que você pegar, você vai ter o equilíbrio, você vai saber andar. Então, é dessa forma. Uma vez que você já conhece a verdade, deixe que essa verdade te transforme e não continue vivendo, né, da mesma maneira que você vivia antes. O processo de endurecimento do coração pelo engano do pecado é denominado de apostasia pessoal. A apostasia pode envolver dois aspectos descritivos, embora relacionados. Então, nós podemos, quando você vive, gente, uma coisa que você sabe, você está vivendo um estilo de vida que você sabe que está errado, você está vivendo em apostasia. Uma apostasia pessoal. Por quê? Porque você sabe o certo, mas você insiste em fazer o que é errado. Então, isso é apostasia. É diferente de quando você não conhece. Por exemplo, quando eu fui para a igreja, como eu vim de uma família católica, a minha família era muito idólatra, né? Eu cresci, assim, em meio à idolatria, e era muito idolatria mesmo, gente. A minha mãe, mas o meu pai, todos os anos a gente ia em Aparecida do Norte pagar promessa, né? Tinha as procissões, a gente ia para a procissão pagando promessa. Minha mãe era uma pessoa que fazia muito promessa, e graças a Deus, né, eu louvo a Deus, que ela se apegou na promessa da salvação, e eu tenho certeza que hoje ela se encontra, né, no paraíso com Cristo. Então, assim, eu vim dessas promessas. E à medida que a gente foi para a igreja, né, que nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, aprendemos que a idolatria é um pecado, a gente simplesmente deixou de ser idólatra. Né? Deixamos de ser idólatra, vou dizer assim, a imagem, tá, gente? Porque muita gente é idólatra hoje, mas não é idólatra uma imagem, é idólatra, né? Porque existem vários tipos de idolatria. Então, assim, hoje eu fico vendo as pessoas, quando eu vejo a procissão, porque aqui perto da minha casa tem uma capela, né? Então, de vez em quando passa procissão aqui na minha rua, eu clamo a Deus pela vida daquelas pessoas, eu não critico. Por quê? Porque eu era cega daquela forma. E hoje eu vejo o quanto que eu era cega. Então, a gente tem que ser assim, uma vez que você foi liberto, você tem que aprender a viver de maneira com aquilo que você aprendeu. Se você não vive isso, você está vivendo em apostasia. E a nossa revista aqui, ela divide essa apostasia em duas. Né? A primeira é a apostasia teológica e a segunda é a apostasia moral. Então, o que é a apostasia teológica? É a rejeição de todos os ensinos originados de Cristo e dos apóstolos. Então, quando a gente rejeita, né, essa verdade dentro da Bíblia, a gente está vivendo uma apostasia teológica. E, infelizmente, hoje a gente vê muita gente dentro das igrejas vivendo em apostasia dessa forma.
porque eles conhecem a verdade, mas na realidade não estão praticando, né? A nossa vida, ela tem que ser assim, constantemente, porque a Bíblia fala, né? Que nós devemos buscar a santificação. Eu até já falei isso, esse é um versículo que marca muito a minha vida. Eu vivo esse versículo, né? Porque nós somos humanos, todos nós somos falhos, somos pecadores, mas a gente tem que viver buscando a santificação. Nas minhas orações matinais, eu falo com Deus, Deus, me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Para que eu alcance mais ainda a minha santificação. Então, a gente tem que viver buscando. Isso não quer dizer que nós somos santos, né? Não somos santos, mas a gente tem que viver buscando a santificação. Então, infelizmente, muitas pessoas conhecem a verdade, mas elas vivem vivendo nessa apostasia teológica, sabe que está na Bíblia, já leu, já ouviu várias vezes, vários pregadores falando, mas insistem em viver essa apostasia. Uma apostasia muito comum, gente, entre cristãos é a mentira, né? Por quê? Porque a mentira é uma coisa que ela pega a gente, se a gente não tiver muita cautela, muito cuidado, a gente acaba mentindo, né? A gente acaba falando alguma coisa. Alguém liga para sua casa, seu filho atende, né? Seu esposo atende, ou sua esposa, né? Vice-versa. Aí você fala assim, não quero atender agora não, fala que eu não estou aqui. Não é? Isso é uma mentira. Você está ali e está mandando que alguém minta por você. Então, isso é uma apostasia teológica. Por quê? Porque você sabe que dentro da palavra está falando que o diabo é o pai da mentira. Então, se você vive isso, é uma apostasia. Eu estou dando aqui um exemplo, tá, gente? Mas existem vários outros exemplos, né, de apostasia teológica. E tem a apostasia moral, ou seja, aquele que era cristão deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então, cabe assim, essa apostasia moral, ela já entra naqueles que se desviam das igrejas, né? Eles conhecem a verdade, mas saem da igreja e volta toda aquela vida pecaminosa de novo. Ele está vivendo em apostasia moral, né? Inclusive, quando a gente vê essa apostasia teológica, a pessoa pode, né, estar vivendo aqui a coca de novo, né? Aparentando uma coisa dentro da igreja, mas na realidade vivendo outra lá fora. E já a apostasia moral, as pessoas notam que a pessoa realmente voltou a ser o que ela era. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e firmar muito com Deus. Por quê? Porque todas duas são apostasias, né? Então, às vezes, a pessoa critica tanto o outro que se desviou, o fulano se desviou, mas pode estar desviado dentro das igrejas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vivemos atualmente esses últimos dias. São dias difíceis em que desafiam a fé cristã. As forças do mal se levantam contra a mensagem genuína do Evangelho, gerando insensibilidade espiritual e apostasia, e substituindo o Evangelho segundo Cristo, pelo Evangelho do entretenimento, da satisfação pessoal. Então, isso aqui, infelizmente, muitas pessoas elas têm deixado isso transparecer. São pessoas que, às vezes, a gente tinha, né, como uma pessoa, um líder espiritual muito bom. Eu ontem ainda estava assistindo um vídeo que enviaram, né, eu nem lembro qual grupo, eu sei que foi um grupo, não lembro se é o grupo da minha família, não lembro se é na própria escola bíblica, aí no nosso grupo, né, que nós temos, mas foi um vídeo que chegou até mim. E um pastor falando. Só que eu já vi esse pastor, gente, assim, falando tantas coisas que eu, né, pelo meu conhecimento, eu não julgo correta, que hoje, quando eu ouço esse pastor falando, eu fico assim, gente, mas como que pode? Será que realmente é assim? Então, infelizmente, a gente vai por esse caminho. Apesar de que a gente tem que pedir, não, é o Espírito Santo que está falando através dele,
não é? Mas muitas das vezes a gente vê nesses nossos tempos hoje, muitos pregadores, muitas pessoas falando do amor de Deus sem estar vivendo. Então, isso gera essa incredulidade na palavra de Deus. E a Bíblia fala que ai desses, né? Que no dia lá irão dizer, Senhor, quantas vezes, né, falamos, pregamos, expulsamos demônios, e Jesus vai falar o quê? Aparta de mim, né? Porque não vos conheço. Então, a gente precisa ter conhecimento na palavra de Deus para a gente estar vivendo realmente dentro da palavra de Deus. E agradecer a Deus quando nós temos líderes sérios, né, gente? Porque, infelizmente, hoje, a gente ouve muito falar, a igreja tal, né, aconteceu isso, a igreja tal, aconteceu aquilo. Quando usa esse termo igreja, está falando assim, estou falando entre quatro paredes, tá, gente? Denominação, porque igreja somos nós que somos Cristo. Mas hoje, infelizmente, a gente vê muitas denominações com líderes que não têm seriedade. Então, quando a gente encontra um líder com seriedade espiritual, a gente tem que louvar muito a Deus. Eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor, né? Assim, eu vou falar o meu pastor porque eu acredito que estamos todos aqui, né, da Quadrangular, mas se você não é da Quadrangular e o seu pastor também é um líder sério, um líder usado por Cristo, agradeça a Deus pela vida dele, clame sempre pela vida dele, porque ele também é humano como nós, né? Está sujeito também à santificação todos os dias. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus. Eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor. Mas os que estão na luz vivem numa atitude de expectativa, esperando pelo dia da salvação que já está raiando. Então, quando a gente volta lá naquele versículo, aqueles versículos que eu li lá de Romanos, esses versículos, quando se fala à noite, ele está dizendo trevas, escuridão. É o tempo onde que o mundo está vivendo em escuridão. E esse dia, gente, ele se destina à vida eterna. Então, quando lá em Romanos fala que o dia já está raiando, quer dizer o quê? A vida eterna está próxima. Então, Jesus está voltando. E quando ele voltar, nós estaremos com ele, né, no seu reino. Então, quando a gente vive uma vida reta diante de Deus, a gente não tem medo desse dia. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, gente, como eu tinha medo da volta de Cristo. Eu era, assim, nova ainda, criança, né? Porque eu fui para a igreja bem criança. Como eu tinha medo da volta de Cristo. Eu falava, meu Deus, e se eu não for? Eu tinha muito medo. Mas, com o tempo, a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai aprendendo a palavra de Deus e a gente vai almejando. Hoje, eu almejo a volta de Cristo. Né? Eu almejo essa volta de Cristo. Antes de perder minha mãe, eu ainda falava assim, gente, a dor da morte é tão triste que eu queria que Jesus voltasse, levasse a gente, né? Que a minha família não passasse por morte. Mas tudo é no tempo de Deus. Né? Então, hoje eu almejo a volta de Cristo. Então, o cristão, quando ele tem a certeza da sua salvação, ele almeja a volta de Cristo. Então, a gente tem que viver dessa forma, buscando conhecimento, procurando a santificação. Não estou dizendo que eu sou santa, não, tá, gente? Eu também tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, eu tenho procurado, né, mudar muito. Igual eu falei com vocês, na minha oração da manhã, todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me faça hoje melhor do que eu fui ontem. Então, a gente tem que viver assim, porque todos nós somos falhos, e eu acredito que o momento quando a gente alcança a santificação, que é essa santificação para poder ver o Senhor, ele nos leva, porque esse mundo aqui, ele é falho e nos leva a tropeços mesmo. Mas a gente tem que ter certeza, né, que nós somos pecadores, que nós somos falhos e somos dependentes de Deus. E viver essa vida buscando a santificação. Como viveremos nesses dias maus? No texto em foco, né, Paulo, ele procura mostrar a urgência
do tempo em que vivemos. Ele coloca as essências para uma vida cristã excelente, na perspectiva do tempo do fim, especificando alguns acontecimentos desse tempo, como a própria volta de Jesus. Portanto, a salvação referida aqui é a salvação final, a volta de Cristo completará o processo da salvação, pois, como a Bíblia diz, seremos salvos por sua vinda. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Então, quando a gente morre, vamos dizer assim, aqui na Terra, né, que a gente dorme no Senhor, ainda não está findando o processo da nossa salvação. Por quê? Porque esse processo, gente, ele só vai findar com a vinda de Cristo, após termos passado pelo julgamento. Então, a Bíblia diz que todos nós teremos que passar pelo julgamento um dia. Então, quando fala nesse dia, né, clareando, é após a volta de Jesus, onde estaremos todos sendo julgados e com a glória de Deus, nós temos Jesus como nosso advogado, né? E o nosso advogado, ele não perde, porque o nosso advogado só luta pela causa que ele sabe que é ganha. Então, com certeza, se nós aceitamos Jesus, ele é nosso advogado, nós estamos vivendo uma vida reta diante de Deus para que ele nos defenda, porque errar todos nós erramos, mas após a vinda de Jesus e o julgamento, aí sim completará o plano da salvação. Tá? É bom a gente deixar isso bem claro. Ah, a pessoa morreu, o plano da salvação terminou na vida dela. Não, não terminou. Ele só vai terminar após o juízo final, tá bom? Me perdi aqui. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é que a noite que representa essa era do mal está em seu estágio final. O dia que significa o reinado de Cristo é iminente. E agora, como viveremos? Então, tem aqui, nós vamos estar falando aqui 4 maneiras de nós vivermos esse tempo de hoje, né, para que possamos depois viver a volta de Cristo, a sua palavra com a vida eterna. Primeiro, com discernimento espiritual. Valéria, ativa o som aí, Valéria. Vai desativar o meu som aqui, apareceu uma mensagem aqui. Aí, ok. Desculpa, irmãos, porque alguém está ligando aqui para mim. Discernir, então, significa tudo isso. É a gente entender claramente, é a gente saber diferenciar. Então, a gente tem que viver nesse discernimento espiritual, a gente saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Quando eu fui para a igreja, usava muita palavra assim, isso é do diabo, né? Foi o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo. E eu tenho aprendido, gente, na minha vida espiritual, que muitas das vezes Deus permite, né, até que o diabo faça assim como fez com Jó. Por quê? Porque ele confia no nosso potencial, né? Ele sabe que a gente é capaz de enfrentar certos obstáculos e sair mais fortalecido lá na frente. Então, hoje, eu consigo entender, se uma coisa ruim acontece, igual aconteceu uma certa coisa aqui com meu filho aqui, e eu falo com ele, meu filho, vamos orar, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, né? E o que hoje pode estar parecendo uma coisa ruim, Deus pode te mostrar na frente que foi um livramento. Então, quando a gente vive esse discernimento espiritual, a gente consegue entender isso. A gente entende que nem todo mal que acontece na nossa vida, ele acontece para nos derrotar. Não, muitas das vezes, ele pode estar acontecendo na nossa vida para nos exaltar depois, né? Para que a gente sirva de exemplo para os nossos vizinhos, para que a gente sirva de exemplo para alguém reconhecer que Jesus realmente é o Senhor da nossa vida. Então, a gente precisa ter esse discernimento.
A palavra tempo, no versículo 11, não significa esse tempo do calendário, né? Ele é um tempo divino. Portanto, nós temos que compreender o tempo em que vivemos. Isso implica, sobretudo, viver o nosso aqui e o agora, discernindo a vontade de Deus e com os olhos na eternidade. A noite pode estar escura, mas tudo se move em direção ao nascer do dia. Então, mesmo que a noite esteja escura, tudo se move para o dia. Quando a gente olha, gente, principalmente assim, quando a gente sente uma determinada dor durante a noite, parece que a noite não vai passar nunca, né? Você fica doido que amanhece, parece que a noite não vai passar nunca, mas você tem a esperança do amanhecer do dia. Então, a nossa vida espiritual, ela é assim. A gente, mesmo que tudo hoje pareça estar escuro, a gente tem que ter sempre a esperança na volta de Jesus, na vida eterna. E é isso que nos move, é isso que faz com que a gente continue, né? Caminhando aos pés de Cristo. Devemos estar preparados para a volta de Jesus, não permitindo que Satanás nos leve a cair no sono da indiferença, da segurança carnal, da negligência, da apostasia, coisas que caracterizam a nossa consciência. Quando nossa consciência é cautelizada, passamos a agir como animais, apenas instintivamente chegando à apostasia pessoal. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Está sempre buscando, gente, não vamos fortalecer a nossa fé. Estamos vivendo em época de pandemia, é uma situação assim, bem crítica. Todo mundo, né, com medo, porque isso aí é normal, a gente ter medo desse vírus. Eu tive muito vírus, inclusive eu peguei, mas Deus foi tão bom que, graças a Deus, foram assim, sintomas leves, mas é uma coisa que ninguém conhece. Muitos estão afastando da igreja e afastando da fé. Então, que esse afastamento, né, ele não nos leve a isso. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que não estão nesse nível de se afastar da fé. Por quê? Porque se nós estamos numa escola bíblica online, isso significa que nós estamos buscando. E todo aquele que busca, ele não se afasta, ele se chega mais perto, né? E que a gente possa continuar dessa maneira, buscando sempre fortalecer a nossa fé em Cristo. A segunda maneira que devemos viver em busca da salvação nesse mundo de hoje, rejeitando tudo aquilo que possa nos impedir de estar com o Senhor quando Ele voltar. Então, eu não vou ler aqui não, gente, porque eu já olhei a minha hora aqui, a minha hora já está escassa. Então, eu vou ser bem rapidinho aqui, né? Como eu disse para vocês, é uma lição muito grande, mas eu vou falar a segunda maneira, rejeitando aquilo que possa nos impedir de estar com o Senhor quando Ele voltar. Então, vamos rejeitar tudo aquilo que vem do mundo, né? Tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Vamos estar rejeitando, mas eu não sei, né, se isso é certo ou errado. Busca na palavra de Deus, busca com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E se estamos ligados ao Espírito Santo, com certeza ele vai nos convencer daquilo que não agrada a Deus. O terceiro é revestindo-se de Cristo. Então, revestir significa entrar dentro. Quando a gente veste uma roupa, a gente está entrando dentro de uma roupa. Então, para revestir de Cristo, é necessário que a gente entre dentro dos ensinamentos de Cristo. Então, vamos viver esse ensinamento, né, nos revestindo a cada dia mais para alcançarmos a salvação. E o quarto é evitar o pecado da omissão. Muitas das vezes a gente evita, gente, aquele pecado, né? Beber, fumar, prostituir, mas existem outros pecados, como o pecado da omissão, que a gente às vezes pratica. Quando você chega perto de alguém está falando mal do irmão, e você sabe que aquele irmão não é aquilo que a pessoa está falando, e você se cala, você está se omitindo. Então, isso é um pecado. Se você chega diante, você está num grupo de amigos, alguém começa a falar coisas que você sabe que aquilo não está certo,
você, como cristão, você conhece a verdade e você se cala, você está omitindo a verdade. Então, a gente precisa evitar esse tipo de pecado da omissão e pedir a Deus, Deus, crie sempre oportunidades para eu falar do teu amor, para eu falar do teu nome. Né? E Deus, quando Deus quer te usar, ele te usa até dentro da sua própria casa. Nós estamos mexendo aqui com construção e tem um rapaz que está armando taipá aqui para a gente, que vai bater a laje aqui, né? Porque meus meninos estão construindo a casa deles aqui em cima. E o rapaz chegou aqui, coitado, roubaram umas tábuas dele, né, num determinado bairro aí, e ele falando comigo assim, eu fiquei muito nervoso, eu xinguei demais. Aí eu fui falar do amor de Deus para ele. Eu falei, mas não é assim, você tem que firmar com Deus, é Deus que te dá. Comecei a falar do amor de Deus. E falei com a Marilda, antes desse cara terminar o taipá aqui, a gente precisa falar muito sobre Deus com ele. Né? Porque é uma pessoa que está carente, uma pessoa muito boa, mas está carente de Deus. Então, e se eu não falo nada? Eu estou omitindo a salvação para essa pessoa. Então, a gente precisa cuidar disso aí. Né? E, para finalizar aqui, a gente tem que ter um comportamento ético do cristão. Por quê, gente? Porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas à nossa volta, né, o verdadeiro comportamento do cristão. Eu preciso mudar. Como que eu vou falar do amor de Deus se dentro da minha casa eu brigo com meus filhos, eu xingo, eu grito, né? A minha casa é uma tremenda confusão. Como que os meus vizinhos vão ver esse comportamento em mim? Jamais verão. Então, a gente precisa estar buscando sempre, né, no trabalho, na vizinhança, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ter comportamento de cristão, não somente dentro da igreja, tá bom? Para finalizar aqui, gente, eu gostaria eu ouvi uma mensagem há umas semanas atrás aí, porque eu vou caminhar e eu vou ouvindo sempre uma mensagem. E eu ouvindo essa mensagem, eu parei aqui para poder olhar, né, analisar, e eu gostaria de dividir isso que eu aprendi através dessa mensagem. É uma mensagem muito pregada, uma mensagem que eu já ouvi várias vezes, porém, eu não tinha ouvido, né, esse tipo de explicação. E eu gostaria de dividir com vocês, que é a figueira, a parábola, né, a parábola não, é a figueira que Jesus amaldiçoa, né? Todo mundo já conhece. Então, ela está lá no livro de Marcos. Ai, gente, eu perdi aqui. Lá no livro de Marcos, ela fala, né, que Jesus, ele vendo a figueira toda cheia de folhas, ele foi buscar fruto nela. E não encontrando fruto nessa figueira, ele amaldiçoou essa figueira, porque não era época de frutos. Então, eu sempre, quando eu lia essa passagem, isso está no livro de Marcos, tá? Porque Mateus não fala essa parte que não era época de frutos, não. Eu não conseguia entender. Eu pensava assim, gente, se não era época de frutos, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Né? Se eu vou procurar laranja, não é época de laranja, eu não vou encontrar. Então, Jesus sabia que ele não ia encontrar figo nessa figueira. Aí, o irmão Rafael ou o irmão Toninho, porque eu pedi os dois, não sei quem colocou aí essa figura aí para vocês, vocês podem ver que os figos já estão bem crescidos e as folhas estão começando a aparecer. Então, quando a figueira está cheia de folhas, gente, significa que ela está cheia de frutos. Por quê? Porque as folhas servem de proteção para os frutos. Então, quando aquela figueira estava cheia de folha, ela estava dando a entender que ela possuía frutos. Então, por isso, Jesus amaldiçoou ela, porque ela estava aparentando uma coisa que ela não tinha. Ela não tinha frutos. Então, por que ela se encheu de folhas? Então, por isso a figueira foi amaldiçoada. E assim somos nós. Nós nunca devemos aparentar aquilo que a gente não é.
né? Se você tem uma falha, se você tem um erro, um pecado, peça ao Senhor, Senhor, eu tenho cometido essa falha, me tira isso, me limpa disso. Mas não tenta mostrar aquilo que você não é para as pessoas, não. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Se Jesus tivesse visto aquela figueira normal, né, sem folhas, ele jamais iria procurar fruto nela. Por quê? Porque sabia que não tinha. Mas se ela se encheu de folhas, ela estava tentando enganar. É uma coisa, um exemplo assim natural, né, da natureza, mas que realmente ele traz esse alerta para a gente. Então, não vamos tentar aparentar aquilo que nós não somos. Amém? E que Jesus, ele transforme a nossa vida e que aquilo que o Espírito Santo não falou através desses minutos rapidinho aqui, porque eu falo muito, a hora vai passando, eu me assusto, mas que ele possa completar em nosso coração. Amém? E que Deus ele possa continuar abençoando as nossas vidas e nos ensinando, porque é maravilhoso quando a gente aprende. Como eu falei com vocês, eu já ministrei essa revista, mas como eu aprendi preparando essa aula de hoje. Então, a palavra de Deus é assim, ela sempre nos renova. Amém? A palavra aí com o irmão Rafael, né? E que Deus possa nos abençoar. Amém. Glória a Deus, né? É uma benção, né? Essa lição foi maravilhosa. É uma pena o tempo, né? Não permitir que a gente fique aqui por mais 1 hora, 2 horas, né? Mas tem assunto demais dentro dessa lição aí. Então, assim, a gente está chegando no final aqui, eu queria, né, passar uma mensagem para os irmãos, né? No domingo que vem nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, né? Ainda vão definir a data de retorno para o mês de janeiro. Eu queria agradecer cada um que sempre tem estado aqui. Tenham aí um ótimo Natal, com certeza a gente vai se ver aí por esses dias, mas aqueles que porventura a gente não vai se encontrar, já ficam aí com a nossa mensagem aí, que possam ter uma semana abençoada, um dia de Natal abençoado, possamos, né, permitir que Cristo venha estar renascendo todos os dias, né, nas nossas vidas, nos dando direção. E eu queria também aproveitar, já me despedir dos irmãos, né, que a partir do ano que vem não estarei mais junto da equipe da direção do DBQ, né? Então, assim, eu já estou de saída nesse ano, mas ano que vem vocês estarão aí, com certeza, muito bem assessorados, porque tem uma equipe maravilhosa aí para estar substituindo. E agradecer cada um que pôde, nesse tempo que a gente esteve aí junto com a direção, né, da Escola Bíblica, todo o apoio, pois nós sabemos que tem pessoas aí empenhadas, capacitadas para poder estar, né, sempre trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus. E, no mais, a Lourdinha quer falar alguma coisa, o Toninho, alguém aí, fica à vontade. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Eu também quero agradecer a todos os irmãos. Como vocês já sabem, no próximo ano eu estarei também participando da escola bíblica com vocês, mas não estarei fazendo parte da direção, né? O pastor já conversou com vocês na Santa Ceia, eu não estarei fazendo parte, mas que Deus continue nos abençoando. Não estarei fazendo parte da direção da escola, mas continuarei fazendo parte da escola bíblica, né? Nós continuaremos estudando a palavra de Deus e aprendendo cada dia mais. Eu faço minhas as palavras do irmão Rafael, tá? E agradecer a toda a equipe que juntamente trabalhamos durante todo esse tempo. Que Deus continue nos abençoando ricamente. Todos os professores, toda a equipe gestora, pelo apoio, pelo abraço, pela acolhida, e continuem orando por nós. Estou em tratamento de saúde, graças a Deus, Deus tem me abençoado e muito, muito. Quando a Valéria falou aí sobre a noite sentindo dor, eu senti dor essa noite todinha. E acordava, falava, meu Deus, já amanheceu? Já posso levantar? Porque eu não aguento mais sentir dor. Mas agora, graças a Deus, estou bem, sem dor nenhuma.
a honra e glória do Senhor. Eu agradeço, em nome de Jesus. Agradeço as orações e a oportunidade. Passo para o irmão Toninho. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Pai seja convosco mais uma vez. Para aqueles que a gente ainda não falou. Acredito que o momento aqui realmente é para agradecer. Primeiramente a Deus, por ter nos preservado, por ter nos guardado, por nos amar dessa maneira incondicional, que apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, o Senhor nos ama e Ele continua zelando por nós. E lembrar que neste Natal, o aniversariante, né, é Jesus Cristo. Nós temos essa data que a gente confraterniza e não esquecer disso. O que nós podemos oferecer para o Senhor como presente, sabendo que o que Ele quer é a cada dia estar mais próximos de nós, relacionando cada dia mais conosco, que a gente possa desenvolver a cada dia mais intimidade com o Senhor e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Os momentos são difíceis, são de luta, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Então, que todos tenham um Natal maravilhoso, com a presença de Jesus Cristo, e um ano novo de recomeço, né? Porque o recomeço é a todo dia. A gente precisa renascer todo dia, como já foi até mencionado aí. Tentar melhorar a cada dia mais. E melhorar é sinônimo de se achegar mais a Cristo, de se tornar um pouco mais parecido com Ele a cada dia. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos no combate. Há um combate travado, sim, e nós estamos juntos no combate. Viva Cristo, nosso mestre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Reinaldo, você está aí? Está ouvindo? Reinaldo? Não tá, acho que ele não está escutando, não. Mas vamos encerrar aí. Ô, Reinaldo, paz, bom dia. A internet travou aqui, mas Aqui, seu áudio está um pouquinho baixo. Faz uma oração de encerramento para nós aí, por favor. Amém. Senhor, eterno Deus, amado Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, pois sentimos, vimos, meu Deus, e percebemos, Pai, a Tua presença em todas as coisas, esse ano, Pai, e em todos os anos, porque até aqui é o Senhor que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido nessa caminhada. Nós pedimos ao Senhor para continuar derramando as suas bênçãos sobre cada um, o seu cuidado, o seu amor, e que nós estejamos juntos, firmes, meu Pai, na caminhada, rumo a um dia estar contigo na glória. Continue abençoando, guardando, pois o Senhor é quem conhece cada coração. Em nome de Jesus, tome cada um nas suas poderosas mãos, aos que estão aqui, aqueles que não, porventura não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse ano, Pai, que está começando, nessa nova caminhada, Pai, nessa nova trajetória, nesse novo recomeço, essa nova oportunidade que o Senhor novamente nos dá. Que nós possamos estar estreitando cada vez mais o conhecimento a Ti, buscando, Pai, a Ti sobre todas as coisas e reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor para todo sempre. Amém, Pai. Amém, graças a Deus. É só lembrando que a Lourdinha falou que ela está saindo da direção do DBQ, mas continuará na escola. E eu também a mesma coisa, tá, irmão? Só não estou na direção, não continuarei na direção da escola, mas estarei juntamente com os irmãos aí, mas participando da escola bíblica. Amém? Então, irmãos, tenham um bom dia, paz seja convosco, tenham um domingo abençoado.